Oi, pessoal! Estamos de volta. Que delícia ter você aqui conosco no Vertentes do Amor. Afonso, como tem sido gostoso debater e refletir sobre as novas formas de amar e se relacionar. Os feedbacks de vocês, pessoal, têm sido incríveis e a gente está adorando e a gente está muito feliz com as participações de vocês, viu? Verdade, Doctor. E o mais legal disso tudo, muitas pessoas nos procurando nas redes sociais para falar sobre suas experiências e também para tirar as suas dúvidas. E por isso a gente vai ter um momento em nosso programa agora para responder todas as dúvidas. Então, se tem uma dúvida, já manda sua pergunta pelo nosso Instagram, YouTube, qualquer rede social que a gente vai responder vocês no programa. E ó, hoje já teremos perguntas aí, que hoje a vai gente começar? já abriu lá, a então, produção pessoal, já manda abriu. hoje, hein? Já manda sua pergunta hoje. Que delícia isso tudo, gente. O Vertentes está só crescendo, eu tô gostando disso. E os temas estão maravilhosos, viu? E eu quero lembrar vocês que o nosso encontro com você é todos os domingos, às 22 horas, aqui no Vivax TV. E às quintas-feiras, no nosso canal no YouTube, Vertentes do Amor. Afonso, mas vamos em frente, pessoal, porque a gente vai explorar um tema hoje que está ganhando cada vez mais espaço nas discussões sobre amor e os seus relacionamentos modernos. As relações jurídicas no poliamor. Olha só o poliamor, que envolve mais de duas pessoas em uma relação consensual, traz muitas dúvidas, viu? Especialmente no que diz respeito a direitos legais, contratos e celebrações de união. Afinal, como a lei brasileira enxerga isso, hein, Doc? Será Vamos que descobrir? Pode? Será que não? Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas. E para nos ajudar a entender esse tema, nós trouxemos dois convidados incríveis, pessoal. Primeiro, temos ele que é casado, veio do estado de Santa Catarina, é um advogado conceituado, diretor jurídico da Rede Vivax e que vai falar sobre os desafios e as possibilidades jurídicas nas relações poliamorosas. E também contamos com a presença dele, que é celebrante de casamentos, tem mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, é médium, reikiano e que tem experiências em realizar cerimônias para casais. E queremos saber se já houve casamento de trisal, será? Será? Então, e você, já teve um relacionamento poliamoroso, Afonso? Não, garoto, eu não tenho competência emocional para isso ainda não. Sejam bem-vindos, Luciano. E Henrique, que alegria! Olha, eu tava esperando por vocês aqui, hein? Custou, mas vieram, acharam um tempinho. Muito obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado o convite, viu? Imagina, é um prazer enorme. Gratidão. Luciano, vamos começar com você, porque eu quero saber o seguinte. Luciano hoje veio aqui, pessoal, para falar um pouquinho das relações jurídicas aí no quesito de relacionamento trisal. Então eu quero saber de você o seguinte, como que o direito brasileiro enxerga essas relações poliamorosas? Existe alguma regulamentação para isso? Hoje não. O direito brasileiro, ele ainda tem um pensamento muito com um olhar particular para a monogamia. Se nós formos olhar uma evolução no que se refere à questão de relacionamentos brasileiros, faz muito pouco tempo que as relações homossexuais elas passaram a ser admitidas, inclusive no que se refere a aspecto de modificações do Código Civil brasileiro. Não diferente disso, o fato, inclusive, da união estável, que antes não tinha a mesma equiparação às formas normais de casamento e aos regimes de separação. Então o Brasil ainda, no que se refere à legislação, principalmente com um olhar muito forte do CNJ brasileiro, ainda não vê com bons olhos a proteção a esse relacionamento que não seja monogâmico. Certo. E, Luciano, quais são os principais direitos que um casal tradicional tem e que um trisal, por exemplo, não consegue acessar? A diferença ali. Nós não podemos esquecer que toda relação ela é sempre um contrato. Então, um casamento ele é um contrato. Esse ânimo de vontade, essa vontade de contratar é o que vem a exprimir os regimes de casamento. Seja um regime de separação total, comunhão parcial ou comunhão universal. No Brasil hoje, o regime que rege, o regime brasileiro, é o regime da comunhão parcial de bens.
Caso qualquer casal queira fazer uma modificação desse regime, ele tem que assinar um contrato que se chama pacto antinupcial para fazer a modificação do regime de casamento. E essas modificações elas podem trazer uma comunhão total de bens, onde se partilha todos os bens, seja antes do casamento, sejam posteriores, ou uma separação total, onde nada se partilha. Quando nós falamos de uma relação com uma separação parcial de bens, os bens são partilhados a partir do momento do casamento, porque se presume que, independente de onde venha o dinheiro, esses valores, essa divisão ela é partilhada. Não existe ainda no direito brasileiro algo que venha a ter uma similaridade para uma relação a 3 pessoas. Então a sugestão é sempre que esse princípio de contratar, por mais que não esteja atenuado às formas de casamento, ele seja feito através de um contrato. Aí é claro que é uma sociedade, ela passa a ser uma sociedade de direito que venha exprimir aquilo que já existe numa sociedade de fato. Afinal de contas, a vontade, o ânimo das 3, 4 pessoas que querem conviver juntos é de que aquilo seja partilhado como se uma família fosse. Então nós não temos um caminho nas relações tradicionais, mas se passa a ter como se fosse uma sociedade de direito. Mas criando... Oi? Não, que legal isso, ter essa percepção, eu nunca tinha pensado nisso. É que na realidade, Henrique, nós temos sempre que olhar como advogados, como juristas, fora da caixa. Se existe uma proibição no que concerne ao direito tradicional em virtude da monogamia, nós temos que buscar através de um direito equiparado. Aí nós podemos ir para o princípio de contratar. Basta nós olharmos que esse relacionamento é uma empresa. Dentro daquela casa funciona uma empresa. E dentro de uma empresa, cada um tem as suas funções, independente da importância de um ou de outro. Então, por mais que não se vá fazer um contrato social, ter um CNPJ, que também pode ser feito para ter aquela relação, um CNPJ sem fins lucrativos, única e exclusivamente para disciplinar, recepcionar os bens e ter ali a respectiva divisão do patrimônio em caso de falecimento, se pode fazer um contrato e esse contrato ser registrado em cartório. Mas caso não tenha esse contrato, e aí os 3 já morem juntos há 1 ano, tem como entrar na justiça para ter direito? Sim, o artigo 5º da Constituição, ele dá o livre acesso ao judiciário independente do pleito que se venha a adjudicar. O grande fato é que a jurisprudência brasileira ainda, ela não tem considerado essa terceira pessoa do relacionamento como uma parte desse relacionamento. Nós poderíamos olhar que muitos homens ou muitas mulheres, eles vivem inclusive com famílias fora do casamento e existe inclusive uma dificuldade dessas outras mulheres ou desses outros homens que são meieiros naquela relação virem a buscar a tradição do direito hereditário num caso de falecimento. Então o Brasil ele ainda não está aberto para essas novas legislações e tem que se olhar, claro, com o ônus da prova, os casos particulares e em virtude disso vai se abrindo aí a questão da mente em virtude do quê? Em virtude da prática, em virtude do cotidiano, em virtude do dia a dia desse novo entendimento jurisprudencial que vai se criando no Brasil. Mas nesse contrato que você falou, que você citou agora mesmo, aí ele tem direito sobre sobre os bens que estão no contrato, mas eles não têm direito sobre heranças. Na realidade, nós temos que pensar o seguinte, cada um de nós, de forma física, que deixarmos um patrimônio, isso vai ser objeto de uma herança. Então, aqueles que são os herdeiros legais, que sejam os ascendentes ou os descendentes, é que vão ter direito a essa herança. Nós não podemos esquecer que cada um de nós tem uma parte disponível da nossa herança. E essa parte disponível através de um testamento, independente de qualquer coisa, nós podemos deixar para um terceiro. Então, é muito importante as pessoas elas terem essa mente aberta para fazerem as discussões daquilo que elas pretendem nessa pós-relação. Não só numa questão de direito hereditário, mas também numa visão no que se refere a um direito securitário e não só isso, do que elas querem, qual é o ânimo de vontade delas relacionado ao patrimônio e ao dinheiro que está na conta. Isso é muito importante. Então não tem que se ter vergonha, as pessoas têm que conversar, olha, a nossa relação, vamos ter uma relação a 3? Vamos ter uma relação a 3. Quais são as nossas regras a respeito do patrimônio que vai ser partilhado, do dinheiro que é adquirido e caso qualquer um de nós queira sair dessa relação. Então, se nós formos fazer uma equiparação a isso, a uma sociedade, nós temos o sócio majoritário, o sócio minoritário, aquele que tem mais participação, aquele que tem menos participação. Então, se discutir isso, colocar na mesa e a partir daí deixar as regras estipuladas
num contrato assinado, ou num testamento, ou numa escritura pública, e começar a construir um novo modo de visualização das relações. Mas aí a gente entra, né? Fica tão formal essa questão que seria um momento só de união, de amor e de celebração, que é o seu caso, né, Henrique? Que tá ali celebrando esses momentos. Você já fez alguma celebração para trisais? Não, nunca. Toda celebração que eu fiz ou participei de celebrações onde eu tive alguma fala, de alguma forma uma entrada especial, sempre foi para um casal. E eu já tive uma relação muito rápida com 3 pessoas, entre 3 pessoas. Você já teve um trisal? Já tive dentro de um. Muito rapidamente, já tive essa experiência e tenho muitos amigos que vivenciam isto. Mas em nenhum dos casos eu escutei ainda as pessoas falando: a gente quer fazer um matrimônio? Uma celebração de 3 pessoas. Eu nunca escutei isso. Deve ser até por conta do preconceito, né? Que existe por parte da sociedade. Talvez sim. O que eu sinto é que todo mundo que me procurou sempre está muito ligado ao momento da assinatura de um contrato jurídico, num cartório, fazer uma oficialização. Então isso para mim é um lugar que está muito próximo ao meu momento de entrada celebrante. Então as pessoas sabem que elas estão querendo fazer aquele matrimônio que seria o tradicional, o acordado, disponível no nosso judiciário, não sei, alguma coisa assim. Mas seria interessante fazer uma celebração de terceiro. Como seria para você celebrar uma Eu vou te contar como é que é um passo a passo de uma celebração. O passo a passo de uma celebração, ela se dá muito no... Deixa eu ver quem são vocês. Vamos dizer que eu vou casar vocês dois. Deixa eu ver quem são vocês, vou escutar um pouquinho dessa história, um pouquinho da sua história. E tem todo um processo. Seria colocar mais uma pessoa. Todas as celebrações que eu faço, fala de amor. Eu não trago religião, eu não trago nem muita espiritualidade, por mais que eu tenha isso dentro de mim muito forte, mas eu trago o amor. E o amor, gente, não tem cor, não tem raça, não tem idade. Nem quantidade. Não tem nada. O amor é amor, ponto. Mas, Henrique, uma das coisas muito importantes de nós fazermos aqui um paralelo, tá? A celebração do amor, ela tem que vir com uma determinada responsabilidade. Quando a gente vive num ordenamento jurídico, a gente tem que buscar os caminhos legislativos para que depois esse amor não se transforme num dissabor. Então, já fosses CEO de grandes empresas, tens uma participação muito efetiva no que se refere à celebração de contratos, e por mais que exista uma confiança em qualquer relação, seja ela jurídica, seja ela matrimonial, vamos escrever para evitar... Até porque enquanto tá ali o amor, mas quando acaba é que você vai realmente ter a dor de cabeça, né? Eu lembro que a Ivete, ela participou de um programa de entrevista e perguntaram para ela sobre, e aí, essa sua relação, como é que é essa fidelização sua, e aí? Ela falou assim, olha, eu sou fiel à minha vontade de estar na relação. Eu sou fiel a este acordo que eu mantive com a pessoa com quem eu estou. Ela tá falando do namorado dela, do marido dela, pai dos filhos dela. Mas é sobre realmente o contrato que ela celebrou na fala, na responsabilidade de, olha, eu tô aqui, vai ser um relacionamento fechado, vai ser um relacionamento que tem essas regras, a gente não vai ter pessoas fora da relação, a gente não vai ter... Então, eu acho que este é um lado que você acabou de falar, que é deixar o treco mais responsável, né? Sim. Eu acho que essa quebra de paradigmas que está ocorrendo muito em virtude do acesso fácil à informação por causa da internet, tem feito com que muitas situações elas não sejam mais vistas como eram. Vamos considerar uma pessoa de 80 anos que se separou há 40 anos atrás. Uma mulher separada há 40 anos atrás era rechaçada pela sociedade. Exato. Então essa evolução ela veio ocorrendo no dia a dia, porque acima de qualquer relação jurídica, as pessoas têm que buscar a felicidade. E tu não vai estar numa relação, seja 1, seja 2, seja 3 ou seja 4, se não tiver respeito. E o respeito é a admiração pelo próximo e, acima de todas as coisas, uma admiração e o respeito por aquilo que tu tens como princípio e por você mesmo. Tá? E o Brasil tem uma democracia muito nova, então a gente tem também que entender que nós somos um país muito novo. Muito novo. E Henrique, nesse relacionamento que você teve aí há 3, você chegou a fazer algum contrato ou não? Não. Nós estamos falando de 8 anos atrás, 10 anos atrás. Eu não tinha nem muita consciência disso, eu tinha recém-casado.
E o meu antigo marido queria ter um pouco, experimentar e tá tudo bem. Não pelo não é chato, então vamos vivenciar isso e vivenciamos. Foram quase 4 meses, 5 meses ali. Que o final da história é maravilhoso. Eu fui parar numa psicóloga para entender todos os sentimentos que estavam sendo mexidos aqui, de ciúmes, de insegurança, de incertezas, e que me fez ser um ser humano muito melhor no final. A relação não deu certo, para mim não é uma fórmula que dá certo, eu não tenho cabeça para isso, eu não consigo conviver desta forma, e tá tudo bem, cada um tem o seu formato, mas me tornou um ser humano diferente. Me tornou muito mais seguro de muitas coisas que eu tinha insegurança. E foi só nesta relação que eu comecei a observar reações que eu tinha sobre situações que depois em outras relações eu falei assim, não, tá tudo bem, eu tenho uma segurança maior, tô tratado, e aí vai. Você teria novamente um relacionamento a 3? Eu não gosto de falar assim, faria ou não faria, ponto, acabou. No momento. A consciência que eu tenho hoje, Henrique Bosco, eu não teria uma relação aberta, nem trisal, nada. E nem de outra forma. Eu não acho que é uma fórmula que, pra mim, funciona. Pronto. Ah, e se eu encontrar alguém que quer? Vamos conversar, vamos celebrar o que é esse acordo e a gente vai entender qual é o caminho. Vai ficar bom para ambos, né? Porque Mas não pode ser legal só para um. É uma gaveta que eu não quero abrir. Eu não... E por desconforto. E valorizo muito os meus amigos que conseguem ter essa gaveta aberta e tá tudo bem, tá ótimo. Só que para mim, não. E você acha, Luciano, e Henrique também, que como não temos no meio jurídico, né, como oficializar esses relacionamentos a 3, se passarmos a ter relacionamentos celebrados a 3, as pessoas querendo, mesmo não tendo a parte jurídica, pode forçar uma a ter depois legislação a respeito disso? Olha, a legislação ela se cria através dos costumes também. Então a gente começa a criar formas para que o direito ele venha a evoluir. Então quanto mais casamentos e relações abertas tiverem, mais o ordenamento jurídico, o Congresso Nacional, vai sentir a necessidade da regulamentação do tema, porque mais demandas vão bater nas portas do judiciário e soluções jurídicas que sejam justas, porque nem tudo aquilo que sai de decisão judicial é justa. Então porque muitas das nossas leis, das leis brasileiras, elas são do século passado, elas são de 50 anos atrás. E o Brasil, ele tem evoluído aí a um patamar razoavelmente grande. Então, aquilo que eu aconselho, por mais que inexista hoje uma legislação relacionada ao tema, é que todos aqueles que tiverem algo que esteja fora da caixinha do ordenamento jurídico, escrevam e coloquem isso a nível de um contrato para que as coisas elas fiquem regulamentadas e regulares. Porque o mal da humanidade, ele não está nas relações, mas ele está na briga pelo dinheiro. Então, a partir do momento que mexe no bolso, as pessoas elas se descobrem. Então, basta nós vermos que casais que viveram juntos monogamicamente durante anos e anos, quando se separam, se odeiam, em virtude de uma briga patrimonial. E não teve traição e não teve nada. Por quê? Porque as pessoas elas não aprenderam ainda a respeitar a individualidade do próximo. E, acima de tudo, a sua própria individualidade, os seus próprios gostos. Então, quando a gente fala de ordenamento jurídico, a gente tem que sempre começar a ser criativo naquilo que não existe. Então, hoje no Brasil, nós não temos algo que discipline a matéria. Então vamos fazer como se uma sociedade fosse e vamos disciplinar as regras, que fica muito mais fácil essa sucessão, essa divisão, no caso de qualquer uma das regras não ser cumprida por uma das partes em determinado momento. Em relação a plano de saúde, se é um trisal, porque, por exemplo, se faz um contrato ali, você pode colocar um dependente, mas e se for um trisal, como que funciona? Olha, existe hoje, eu falo que no Brasil nós temos uma verdadeira ditadura de planos de saúde. Vou falar uma experiência própria, tá? Eu tenho plano de saúde com a minha esposa e tenho dificuldade de colocar um dependente que não faça parte daquele escopo da dependência. Então o conselho que se dá é que se faça uma equiparação dos planos de saúde como se fossem planos de saúde
empresariais. que É conceito. óbvio que quando a gente olha esse mercado, e é uma coisa que me surpreende, é não ter tido o olhar ainda dos CEOs dos planos de saúde a essa nova realidade. Justamente. Porque, afinal de contas, existe uma competição a nível de mercado que já está abrindo a essa possibilidade. E aí, claro, os planos de saúde, eles vendem os respectivos planos para que as pessoas não utilizem. Mas cada vez mais as pessoas estão se utilizando dos planos, por isso é que nós temos, inclusive, uma recepção muito negativa da entrega daquilo que os planos eles vêm a nos dar, seja em relacionamentos monogâmicos, seja na necessidade de utilização, seja na hora de buscar um remédio, que é uma obrigação do plano de saúde, e precisa-se de uma judicialização. Então, como não tem essa regra pré-disciplinada, o conselho que eu dou é o contrato para que seja feito através de um plano empresarial. E isso aí é bastante salutar, porque tem empresas que têm os planos empresariais que, inclusive, vão para todos os seus colaboradores e assim subsequentemente. Mas você vê, não é só um plano de saúde. O mercado, de uma forma geral, não olha para essas relações. Por exemplo, se você quiser comprar uma aliança para 3, né? 3 alianças para o relacionamento, você não tem uma caixinha com 3 lugarzinhos para pôr aliança. E por aí a gente acha sempre tudo de par, ou de 4, ou de 6, mas você não acha de 3. E é uma realidade que vai ter que ter. É uma cultura. É uma cultura. É uma cultura. E cultura se constrói com a percepção das empresas, as percepções das demandas, é uma cultura. Sabe, é uma coisa que é curiosa. Quando eu fui convidado para o programa, eu passei a pesquisar algumas realidades a título mundial de programa, a respeito do tema. E se nós formos olhar, os relacionamentos multi, eles são permitidos em vários países, mas para os homens com muitas mulheres. Existe uma única localidade em que as mulheres podem ter muitos homens. Então imagina aqui no Brasil, quando nós olhamos para tudo isso num país que é altamente cristão, num país que vive o monogamismo e que a realidade do próprio casamento em pessoas do mesmo sexo foi tão debatida para que se pudesse ser aprovada. Então, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, as relações do mesmo sexo eram consideradas aberrações. Hoje são normais, como deveria ser desde todo sempre. A pessoa ela se relaciona com quem ela bem entender que deve se relacionar. E por isso eu acho que o Vertente do Amor ele é um programa que ele é transformador, porque quando vocês falam nas várias formas de amar, é muito importante que se saiba entre o amor e os reflexos jurídicos do cotidiano existentes em cada uma delas. Eu acredito muito na questão da busca pela alma gêmea. Eu acredito muito na questão da busca por aquilo que te faz bem. Então, existem casais que são monogâmicos que não se suportam sentar numa mesa de um restaurante, que não suportam a sua própria companhia. Fica só no celular. Então, é que tem uma relação disfuncional total. Mas ao contrário disso, também tem muitas histórias lindas, né? E você deve vivenciar isso, porque a gente sabe que tem um momento ali muito legal quando vai se casar com o celebrante, que é o momento de contar toda a sua história ali pro celebrante ter uma noção. Qual o momento mais inusitado, assim, de histórias que você já ouviu? Quando eu tô construindo o processo da celebração, eu adoro construir a história do casal que está sendo celebrado neste dia. E eu peço para conversar com os pais, peço para conversar com alguns padrinhos. Se os padrinhos vão ter fala, eu não quero conversar com estes, porque eles já vão levar a história deles. Agora, tem muitos padrinhos que não tem fala, ou tem aquele amigo de infância que não é um padrinho, mas que tem várias histórias legais. Aí eu sento individualmente e tenho uma conversa com cada um deles. Eu invisto. Às vezes eu fico 1 hora, 1 hora e meia com cada tempo. Mas é prazeroso. É como escrever um livro. E aí você tá escrevendo ali e você tá tendo aquelas histórias. E aí tem sempre a mãe de um, o tio de outro, que conta a história do ex-namorado, da ex-namorada. Aí você fala assim, gente, deixa a pessoa falar, não vou usar esse material. Mas desabafa tudo aí, conta tudo. Porque não era o que ela tinha previsto pro sobrinho,
pro afilhado, pro filho. E eu deixo aquela história acontecer, seleciono o que é aplicável e construo a narrativa de acordo com o que é. Mas dá pra escutar de tudo. Nesses momentos, já teve algum de poliamor, de ter um relacionamento, um trisal? Eu já tive um dos casamentos que eram até pessoas muito próximas minhas, que foi muito engraçado porque eles me colocaram para conversar com pessoas de muito longo prazo, individualmente falando. E eles namoraram durante 20 anos também. Uma das pessoas indicada começou a contar histórias de ex-namoradas do cara. E ela contava cada vez história de mais ex-namoradas. E aí começou a não fazer a conta correta. Ela falava assim, uai, gente, mas nesse período ele tava namorando, era não sei quem. E aí começou a falar assim, ai, gente, eu tô sabendo de coisa demais já. E obviamente você tem que ter toda a descrição, agradecer. E não, mas você tá falando da data errada. Não, você deixa passar. É isso que eu faço, cara de paisagem. Suas histórias tão boas ainda, porque eu fiz muito tempo casamento, né? Durante 15 anos, organizando. E eu já ouvi de uma mulher que era mãe da noiva e falou assim, minha filha tá casando com ele, mas eu preferi o outro genro. Ele era bem melhor do que esse. É triste você ouvir. Eu já escutei também. Isso. É muito difícil. Mas sabe que isso é uma coisa que, infelizmente, ainda muitos dos filhos vivem refém da opinião dos pais. Total. E eles não têm a liberdade da escolha dos seus próprios sentimentos. Exato. Então, quando a gente pega hoje uma geração, e eu falo isso, até no nosso podcast a gente conversava sobre isso, a nossa geração é uma geração muito aberta e muito inteligente para todas as situações. Então nós temos uma obrigação de fazer a modificação para o bem. Porque quando vocês falam de um relacionamento a 2 ou a 3, a gente tem que sempre se preocupar se dentro de qualquer relação ninguém está fazendo mal ao outro, ou a si mesmo, que foi o que aconteceu com o Henrique quando teve a relação. Isso abriu feridas de uma maneira substancialmente grande. Eu acho que a primeira situação em cima de qualquer relação que se venha a viver é primeiro o respeito próximo, o respeito próprio e o respeito ao próximo. Eu acho que isso é muito importante. Isso que o Luciano falou é importante, pessoal, porque aqui no programa não tem certo nem errado. A gente só quer abrir a mente de todos aqui e acabar com todos os tabus. Exatamente. Vamos falar de adoção. Né? É uma coisa que me pegou quando eu estava estudando o tema e falei, vou montar lá no roteiro, quero falar sobre adoção. É possível adotar? 3 pessoas adotarem uma criança? Olha, hoje na nossa legislação não é possível uma adoção a 3. Se nós formos fazer uma comparação, até muito pouco tempo atrás, 2 mulheres não podiam adotar, ter 2 mães, e uma criança ter 2 pais. Esse novo conceito de família, aqui no Brasil, ele ocorre há muito pouco tempo. E é lindo demais. Sim. Só que a própria sociedade, ela ainda muitas das vezes imputa uma responsabilidade a essa criança com determinados preconceitos no próprio colégio. Gente, se a gente for percorrer esses orfanatos por aí, tem tanta criança que precisa de um lar, que precisa de amor, que todas as formas, não importa a quantidade de pessoas, se sejam 3 pais, 3 mães, 2 pais e uma mãe, 2 mães e um pai, não importa a relação que seja, que as crianças elas têm direito a ser felizes. Então, essa construção do ordenamento jurídico, ela tem que ser baseada no amor, pela necessidade. A burocracia ela é tão grande para adoção no Brasil que muitos dos casais existem no meio do caminho da adoção. E quando a gente vai percorrer, é vergonhoso a gente ver naquelas fases de estudo antecipado, a criança cria amor pelos 2 pais, cria amor pelas 2 mães e demora anos e anos para que ela possa ir morar naquele lar cheio de amor. Então eu acho que é muito importante essa pergunta para que a gente abra a mente dos nossos legisladores para que eles entendam que primeiro vamos pensar no bem-estar dessa criança. E quando a gente dá um fala... lar, né? Dá um lar pra criança. É que uma das coisas tem que tomar um determinado cuidado. Quando a gente fala de relação a 3 ou relação a 2, a gente não pode confundir uma relação a 3 ou uma relação a 2, uma relação hétero ou uma relação homo com promiscuidade. Exato. Então a gente tem que tomar determinados cuidados. E a sociedade
sociedade, ela olha relações diferentes como se fossem promíscuas, o que é totalmente o avesso. Claro que muitas das pessoas, elas o são por si mesmas, são escolhas de vida, o que cada um respeita, mas a partir do momento que qualquer relação, seja a 1, a 2, a 3, a 4, ao que for construída na verdade e no respeito, dentro daquilo que eles se conveniaram, ela deve ser aceita. Eu assisti a estreia de vocês, que foi lindíssima, vocês estão de parabéns. Obrigado. E eu escutava tanto a psicóloga quanto acho que é a Aritana, o nome dela. Gente, é lindo o modo como elas falaram, relacionado à separação, relacionado a convívio, a casamento, a respeito, mantendo ainda uma relação societária com o ex-marido e assim subsequentemente. E a Aritana mesmo comentou que a filha dela sofreu preconceito na escola, né? Por conta disso. Eu toquei nesse tema em virtude, inclusive, da fala dela. E hoje, eu estava fazendo uma conversa, uma entrevista com uma cliente, são duas mulheres que são mães, das dificuldades que a criança está enfrentando no colégio em virtude dessa realidade. É absurdo, em pleno século XXI, a gente falar em preconceito de qualquer espécie que seja. Exato. Henrique, tá tendo um aumento entre casamentos, celebrações em casais do mesmo sexo. Sim. Para você vê esse aumento também? Muito, muito. Eu já celebrei de 2 meninas e eu vejo cada vez mais até amigos meus, pessoas que eu conheço do meu ciclo, se casando. As pessoas estão tomando coragem, e aí eu usar a palavra coragem por causa de preconceito da família, o autopreconceito também que existe, são crenças que a gente tem que sair destruindo e melhorando, né, como ser humano. Mas sim, tem surgido bastante novos casamentos de pessoas do mesmo sexo. Eu acho que as pessoas estão percebendo que elas podem celebrar. Você já trabalhou com isso, você sabe o quanto que esse momento é tão importante. Tão marcante. Né? E eu acho que as relações homoafetivas, elas estão cada vez mais se dando o direito de celebrar. Acho que esse é o principal causador. É comemorar essa conquista, né? Que foi difícil, mas que chegou, graças a Deus. E se eu olhar por dados estatísticos da minha bolha, que eu observo, os casamentos gays que têm acontecido são pessoas que estão juntas há 10, 12 anos. Exato. Tem uns que já moram há 10 anos na mesma casa e resolveram casar agora. Exato. Por quê? Porque sentiram falta desta celebração, do direito da celebração. Mas, Henrique, eu vou te utilizar uma situação. Eu sou separado do meu primeiro casamento, tá? E quando a gente começa a falar das várias formas de relação, eu sou casado com a Deia, nós casamos em 2010. E nós já morávamos juntos um ano antes. Até hoje nós não pudemos casar na Igreja Católica, e eu sou católico. Olha só. Por quê? Porque para que eu case na igreja, eu e a Deia ela teve um casamento, ela casou na Igreja Católica, eu tive um casamento, eu casei na Igreja Católica, ambos tivemos uma relação anterior, e quando nós dois somos católicos, nós somos devotos de Deus, Jesus, da Virgem Maria e praticantes, e nós somos proibidos, porque para que isso acontecesse, nós teríamos que anular no Vaticano a existência do casamento. Como que eu vou anular um casamento no Vaticano se eu tive 2 filhas? Não tem como. Não pode. Quer dizer, não seria devido, então, né? essa própria evolução de uma segunda relação, de um segundo casamento ser autorizado na Igreja Católica, ela também é uma conquista que vai se ter no decurso do tempo. Porque se nós formos olhar, quando a gente fala das várias formas de amar na vertente do amor, uma franca maioria dos casais hoje estão na segunda relação. Sim. Estão na segunda relação. E quando falas da bolha, Henrique, é uma coisa muito bacana, porque eu fui aqui em São Paulo, principalmente, é muito gostoso ver o quanto as pessoas nos restaurantes, nos locais públicos, nos locais privados, elas se respeitam. Elas se respeitam e não admitem mais qualquer espécie de preconceito. Exato. Não ao preconceito, literalmente. Não, a pessoa ela tem que se amar e se respeitar em primeiro lugar, sempre e mais. A gente tem que aprender a respeitar a escolha do outro. São Paulo é uma escola para isso. E é uma bolha. É uma bolha. Mas é uma escola. Gente, o papo tá delicioso, mas nós precisamos ir pro break, Doctor. Vamos faturar, né? Que precisamos. Gente, já volta. Voltamos!
12. Olha só, Doctor. Viu só, gente? A gente mal abriu o caixinha de perguntas aqui pro pessoal mandar e já chegaram 3 perguntas. Vamos lá, ó. Então a primeira é da Júlia Gomes, de São Paulo. Em relação aos contratos de união e outros documentos legais, como um trisal pode garantir seus direitos em questões como herança e bens em caso de falecimento de um dos membros? Olha, essa pergunta ela é bastante pertinente, porque como nós conversávamos no primeiro bloco, como não existe algo ainda previsto no ordenamento jurídico, eu acho que as pessoas elas têm que fazer o pacta sunt servanda. O que significa isso? O princípio da vontade de contratar. E colocar isso no papel, fazer o respectivo registro. Porque nós não podemos esquecer, se nós estamos falando de um casamento a 3, muitas das vezes a discussão não vem em cima das 3 pessoas que estão eivadas nesse relacionamento, mas no caso do falecimento de um, daqueles que são os herdeiros legítimos e que de fora, de repente até não concordam com a escolha de vida de que os 3 fizeram. Então é muito importante nós nunca esquecermos que, primeiro, os bens patrimoniais de um, ele tem uma parte que ela é disponível. Essa parte que ela é disponível, a pessoa ela pode, num direito sucessório, deixar para quem quiser, seja num testamento, seja num contrato, seja numa declaração de ânimos de vontade. Então, o que eu sempre indico é escreva as regras. Basta nós olharmos agora, teve o Cid Moreira, que ele faleceu e ele deserdou os filhos. E isso está dando uma grande discussão, porque, é claro, eu não conheço o processo, eu estou dando uma opinião do que eu vejo na mídia, mas a princípio a vontade dele era de que todos os bens fossem deixados para a esposa dele, a esposa de vida, aquela que ele escolheu para compartilhar os anos de vida. E de repente, por ter algumas mágoas para com os filhos, que são os herdeiros legítimos, ele os deserdou. Se isso foi feito de maneira certa ou errada, se isso é protegido juridicamente ou não é protegido, porque na realidade os bens que são indisponíveis têm que ir diretamente para os herdeiros legais, tem que ser presumido através dos contratos. E é claro que eu acho que o nosso judiciário ele tem que deixar de ser tão rígido e fazer com que realmente prevaleça a vontade daquele ao qual que lutou uma vida inteira para poder adquirir os bens. Construiu tudo, né? Estou dando a minha opinião como advogado, como jurista, que não é o que ocorre hoje em dia, mas eu acho que num país que democraticamente ainda é um neném, nós vamos ter uma evolução disso. No final das contas, é possível, por exemplo, o Cid deixar só para ela? Tudo? Na realidade, não. Eu acho que 50%, né? 50% pode deixar só pra ela. Na realidade, tem os herdeiros legais, na realidade, não. Que ela entra como herdeira legal também, né? Que ela entra também, ela entra como meieira. É porque, na realidade, a esposa ela é meieira e tem os herdeiros legais. Então, a gente tem que sempre pensar a respeito disso. Sabe só o que acontece, Henrique? As relações, elas se destroem em virtude de patrimônio. Exato. Basta nós olharmos que quando ocorre o falecimento de uma das pessoas de segunda relação que tem filhos de uma primeira relação, já não existe o respeito por aquilo que foi construído no decurso de uma vida. Então essa é uma preocupação que todo aquele que vive numa situação como essa deve regularizar. Então não é só numa relação a 3. A partir do momento que tu tens o teu contexto, tu tens que regularizar. Tá? Henrique, basta ver, para quem tu queres deixar o teu patrimônio? Entendeu? Para quem que o Diniz quer deixar o dele, para quem que o De Ângelo quer deixar o dele. Então eu acho que esses pensamentos nós precisamos começar a ter primeiro, tá? Para que não se tenha gastos com inventário, para que não se tenha gastos com impostos intervivos e para que se faça uma sucessão do patrimônio de uma maneira muito mais harmoniosa. Então não é egoísmo, não é egoísmo. É pensar juridicamente de como você quer disciplinar o patrimônio. E aí vocês falavam no início, mas isso não quebra o encanto e o amor? Eu acho que não. Se for amor mesmo, vai durar, né? Justamente. Segunda pergunta veio do Eduardo Moreira, de Osasco. Luciana, em um cenário hipotético, caso o poliamor fosse legalmente reconhecido no Brasil, como você imagina que seria a adaptação das leis já existentes
como as de famílias e de união estável, para incluir esses novos tipos de relacionamento? Olha, nós já temos uma legislação hoje que está pautada no relacionamento monogâmico, no relacionamento A2. Isso evoluiu para a relação de pessoas do mesmo sexo, isso evoluiu para os contratos de união estável, que antes não eram reconhecidos, antes se falava em concubinato e outras regras do direito. Então a evolução ela vai ocorrendo de acordo com que o pensamento ele vai se abrindo. Então é lógico que a partir do momento em que se exista o reconhecimento do relacionamento A3, também vai ter uma adequação jurisprudencial para que exista esse reconhecimento. E pode ser, porque estudando um pouco da matéria, já existem algumas decisões, por mais que mínimas, que fazem o reconhecimento da relação A3. Então quando a gente começa a olhar isso, como é que se modifica uma modificação do ordenamento jurídico? Através de pequenas decisões, através de pequenos olhares, através de pequenas atitudes. E é claro, de uma construção de uma tese jurídica que possa ser fundamentada. E principalmente aquilo que eu acho que é o mais importante. Quando nós falamos de sociedade, nós falamos em ânimos societatis, vontade das pessoas que são sócias. Quando nós falamos em relação, é a mesma coisa, porque o casamento ele é uma sociedade, ele é uma relação, que por mais que exista amor, ele tem que ter o ordenamento jurídico devidamente disciplinado. Então, o Brasil, que é um país super aberto, nós protagonizamos em todos os locais do mundo, então é muito bacana que a gente vê um brasileiro estrelando em qualquer área mundial. Verdade. Ele vai evoluir para isso, eu não tenho sombra de dúvida. Falávamos no intervalo, o Papa Francisco já está olhando para as relações homossexuais, trazendo a todo cidadão, que não importa a opção sexual, para dentro da igreja. E isso é lindo demais. Esse acolhimento. Isso é lindo demais. Maravilhoso. E terceira pergunta da Lilian Almeida, de Fortaleza. Olha só. Sabemos que o poliamor não tem reconhecimento jurídico formal no Brasil. Mas existem países como os Estados Unidos e na Holanda que já adotaram legislações para essas relações. Você acredita que no futuro o Brasil pode regulamentar ou reconhecer o poliamor juridicamente? Eu acho que sim, acredito que sim, tá? Eu acredito que todas as relações jurídicas que elas começam a ocorrer pelo costume e pela prática, elas vão ter sim uma regulamentação. Não sei se a um curto espaço de tempo, mas a um médio espaço de tempo. Basta nós olharmos, Diniz, que a nossa geração está ocupando locais de destaque politicamente. Exato. E a geração que vem após a nossa, que é muito mais adepta ao poliamor do que a nossa própria geração, vai ser a que vai legislar daqui a pouco. Exato. Então a tendência é que essa geração que vem agora venha legislar de acordo com os próprios costumes e com todas as identificações dos relacionamentos, mas não só isso, com a própria identificação dos gêneros das pessoas. Basta nós olharmos que acabou de ter uma decisão no Congresso Nacional a respeito da língua portuguesa, sim, do modo de utilização em virtude do reconhecimento de gênero de sim, forma individual de cada um de nós. Então, sendo declarada, inclusive, inconstitucional algumas regras que alguns municípios tentaram implementar, proibindo essa diversidade de gêneros. Então, o Brasil ele vem evoluindo de acordo com o processo. Então, a gente tem que se preocupar, não é se preocupar, a gente também tem que entender. A gente tem que entender, porque cada vez aumenta mais a longevidade do povo brasileiro. Então nós temos ainda uma geração de 70, 80, 90, 100 anos que tem muita dificuldade de entender determinadas situações. Na cabeça deles, por aquilo que eles foram criados, várias formas de amar eram erradas. Então, eles estão errados? Não estão. Foi como foi submetida a visão deles. E é claro que eles estão mudando gradativamente esses pensamentos a partir do momento em que eles vão convivendo com as gerações que estão vindo e qualquer espécie de radicalismo ela deve ser totalmente proibida. Eu tenho uma história que é incrível da minha avó. Ela, há uns 3, 4 natais passados, ela veio e falou assim: Henrique, eu sei que você não é, eu sei que você não quer ser, mas eu queria que você me explicasse um pouco sobre a comunidade trans. Naquele momento só tava eu e ela na sala de televisão da casa dela, eu sentei e falei assim: vó, então eu acho que eu não tenho conteúdo. Eu vou ter que estudar para te trazer uma resposta que você quer. Mas de onde surgiu isso? Ela tinha 94 anos e é viva até hoje.
Ela falou assim, não, que eu vi numa novela que tem uma personagem que é trans, e eu percebo, óbvio que ela tem esse discernimento, eu percebo que é uma história, é algo contado, que não tem uma realidade profunda. Mas eu quero ter interesse em saber. Tá bom, fiz meu para casa, depois liguei pra ela e falei assim, vó, é isso, e expliquei pra ela um pouco sobre um olhar que eu tenho sobre uma comunidade trans e tudo mais. Ela ficou super satisfeita de poder saber esse algo a mais, é o que você acabou de falar. A geração lá de cima, os nossos avós, tinham conhecimento. Alguns poucos deles estão buscando sair da gaiola. A nossa geração já tá saindo mais da gaiola. A geração que tá vindo, gente, eles dão um tapa na nossa cara. Tá, eles estão voando. Eles estão voando. Mas, gente, vamos fazer uma consideração, tá? Tanto os homossexuais, eles têm que respeitar a posição hétero e monogâmica de casais que querem ser héteros e monogâmicos, como aqueles que são héteros e monogâmicos têm que respeitar aqueles que querem ter relações homossexuais ou relações a 3 e a 4. Cada um veio a esse mundo para ser feliz como quiser. Cada um vai ser feliz de uma forma, isso, né? Porque eu tenho hoje de amigos héteros, casais, que estão começando a abrir olhares para o poliamor. E eu falo assim, gente, é uma liberdade que as pessoas começaram a realmente sentir e poder viver, que eu acho maravilhoso. Mas essa é uma realidade nossa aqui de São Paulo, né, gente? São Paulo. De grandes mas eu conheço alguns casais aí de interior, só que eles vêm pra São Paulo eles não fazem no interior, mas vêm pra São Paulo pra se soltar. É que eu acho que São Paulo uma ele tem bolha. essa liberdade maior das Que é lindo, coisas, né? Que Vamos ser sinceros. Isso daqui Sincero, encanta, é lindo. né? Essa Não, liberdade a minha de mãe, ser. quando vem pra São Paulo, a minha mãe tem 69, 68 anos, e ela fala, eu gosto de São Paulo porque aqui eu ando do jeito que eu quiser, não preciso me preocupar com roupa, com cabelo, com nada, porque ela é do Acre de Rio Branco, então Rio Branco todo mundo se conhece, então ela não pode andar do jeito que ela anda aqui em São Paulo, então ela adora São Paulo justamente por isso, que ela tem essa liberdade. D'Angelo, eu vou falar uma coisa que eu acho que deve ser o sonho de cada ser humano, é encontrar a sua forma de amar e ser feliz dentro dessa forma de amar. Essa liberdade. Primeiro, tá? O ser humano ele tem que aprender a se olhar no espelho e se amar em primeiro lugar. E se aceitar da maneira que ele quiser ser. A partir do momento em que ele se acolhe, porque ele se abraça e ele se ama, ele se admira, ele está pronto para admirar o próximo. Seja numa relação hétero, seja numa relação homo, seja numa relação monogâmica, seja numa relação poli. E aí, por quê? Porque quando tu te amas e te respeitas, tu vais aprender a amar e respeitar a individualidade do próximo. Sim. E aí, é claro, essa história de que os opostos se atraem, eu acho que ela é o inverso. Porque aqueles que têm opiniões muito opostas, eles vão ficar se atritando. E aí, situações, elas vão convergir ao afastamento. Eu acho que os similares se atraem. Sim. E os similares em que sentido? Nas pessoas que têm a mesma energia, a mesma vontade, o mesmo gosto. Eu vou citar exemplos. Eu conheci os três e em situações totalmente adversas, e quando bateu o olhar de admiração. E a admiração e o olhar fez com que tivesse a aproximação. E a aproximação fez com que tivesse a convivência. E a convivência foi com que se gerasse o quê? Algo que nós possamos mostrar ao Brasil e ao mundo de que, acima de toda e qualquer situação e relação, tem que se ter o respeito. E o respeito primeiro por si e por subsequência ao próximo. Então isso é muito legal. Exato, e isso é importante, né? Você falou que sua avó viu na televisão, na novela, a respeito da trans. Nós estamos aqui justamente para trazer isso para vocês. Então é extremamente importante o papel da TV, das redes sociais, do canal digital de trazer isso. Eu agradeço imensamente, infelizmente o nosso tempo está terminando ali. A conversa foi tão boa que passou super rápido. Passou super rápido. Luciano, eu quero assim, primeiro te agradecer por todo o acolhimento dentro do canal, aproveitar que você está aqui pessoalmente para te falar isso, já te falei em outros momentos. Muito obrigado pelo acolhimento aqui. Eu quero agradecer você também, Henrique, desde a primeira vez que a gente se encontrou aqui nos corredores, você foi super... O Henrique tem um programa muito legal, gente. Que dia que vai? Já tá... A gente ainda tá alocando na grade, tá decidindo se vai ser na quarta, na terça, mas o Vai Que Garra tá quase saindo. Então já fiquem atentos, pessoal, que logo ele já vai anunciar. Logo ele já tá aí. E eu quero agradecer você, Doctor, pela parceria aqui, meu querido. A gente tá arrasando, tá. né, amigo? Modesto ele, né?
dessa. E semana que vem estaremos aqui, né, meu querido? Estaremos aqui com mais novidades, gente, e é o que a gente estava comentando. Cada um tem a sua forma de amar, não tenha medo de expor e assista o programa para mais opiniões, tirar seus tabus, seus medos. Isso mesmo. E lembrando que agora podem mandar perguntinhas aqui pra Exatamente. gente, né? E para nos seguir nas redes sociais, tanto o canal Rede Vivax, também o Dr. DeAngelo, o Afonso, o Vertentes do Amor, enfim, estamos em todas as redes Todas sociais. as redes sociais, YouTube também. Ah, se inscreva lá, porque o programa vai toda quinta-feira ao ar no YouTube. E é o primeiro aqui no canal, todo domingo às 10 da noite. Às 10 da noite. É isso mesmo, doutor? Isso Vamos mesmo. embora? Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Gente, obrigado. Um beijo. Tchau, tchau.